Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 223 do Jurisprudência em Tese do STJ. É a segunda edição sobre o tema Marco Civil da Internet. Antes de começar, aquele convite, não deixe de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo sempre que tiver podcast novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência de legislação integrada e a mais de 100 planos de leitura. São planos por carreira e por edital, tudo em uma única assinatura, que te dá acesso não só a esses planos, como também ao material semanalmente atualizado e que te garante o estudo completíssimo de lei seca e jurisprudência. Vem fazer parte, gente, vai ser um divisor de águas no estudo de vocês, eu tenho certeza. Aproveita também e conhece o Mapa da Aprovada, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você vai aprender a organizar um plano de estudo 100% focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia. E vem também conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que publicar aquele livro que você tem na gaveta, que pode ser um TCC, uma monografia, etc., é muito mais fácil do que você imaginava. E, gente, quem estuda para concurso tem que ter publicação, tá? Importantíssimo em prova de títulos. Sem mais delongas, vamos iniciar as teses de hoje. Gente, já começa que a tese 1 vai ser analisada conjuntamente com a tese 7, tá? Tese 1. O Marco Civil da Internet diferencia a proteção dada ao conteúdo das comunicações mantidas entre indivíduos e as informações de conexão e de acesso à aplicação da internet. Nestas, as regras são mais claras, menos rígidas e admitem a prescindibilidade, ou seja, a dispensa de decisão judicial em hipóteses específicas. Tese 7. Os dados cadastrais armazenados em bancos de dados dos provedores possuem caráter objetivo. Assim, o acesso direto pelos órgãos de investigação, sem prévia autorização judicial, não viola a garantia constitucional da proteção à intimidade, à vida, à honra e à imagem. Então, vamos primeiro entender. Aqui faz-se uma diferenciação muito clara entre o que é conteúdo das comunicações e entre o que são informações relativas à conexão e acesso ao aplicativo de internet. Conteúdo da comunicação é, por exemplo, aquelas mensagens que você envia para o seu amigo no WhatsApp. Isso daí é fortemente protegido pelo guarda-chuva, digamos assim, da privacidade e da intimidade. Já as informações relativas à conexão e acesso ao aplicativo de internet também recebem proteção, obviamente, mas uma proteção que é mais flexível, especialmente no contexto de investigações criminais. Então, o que o julgado, ou melhor, desculpa, o que a tese nos traz? A tese nos traz que em condições específicas é possível até mesmo dispensar a necessidade de decisão judicial para esse acesso a dados relativos à conexão e acesso ao aplicativo de internet. Já a tese 7 explicita aqui um caso em que não é necessária ordem judicial. Qual é? É aquele caso de mero acesso a dados cadastrais. Então, nesses casos, é possível simplesmente a requisição, por exemplo, do Ministério Público, que vai requerer em bancos de dados de pessoa jurídica, por exemplo, nome completo, CPF, RG, endereço, dados cadastrais em geral. Então, nesse caso aqui, nem sequer é necessária a ordem judicial. Então, como ficaram aqui as teses? O Marco Civil da Internet diferencia a proteção dada ao conteúdo das comunicações mantidas entre indivíduos e as informações de conexão e de acesso à aplicação da internet. Nestas, as regras são mais claras, menos rígidas e admitem a prescindibilidade da decisão judicial em hipóteses específicas. Tese 7. Os dados cadastrais armazenados nos bancos de dados dos provedores possuem caráter objetivo. Assim, o acesso direto pelos órgãos de investigação sem prévia autorização judicial
não viola a garantia constitucional da proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Tese 2 e tese 6 também serão conjuntamente analisadas. Tese 2, os provedores de aplicação da internet não são obrigados a guardar e fornecer dados pessoais dos usuários, pois a apresentação dos registros do número de IP é suficiente para sua identificação. Tese 6, os provedores de conexão e os de acesso à internet são obrigados a, mediante ordem judicial, fornecer o número da porta lógica de origem associada ao endereço de IP. Primeiro ponto, que é o número IP. O IP é um número único para cada dispositivo conectado à internet. Esse número, então, permite a identificação de um determinado dispositivo, de onde, por exemplo, pode ter decorrido o envio de uma determinada mensagem, então acesso a determinado conteúdo, etc. E a porta lógica de origem? A porta lógica de origem é como se fosse um complemento do IP. Porque ao se conectar à internet, o dispositivo não usa só o IP, mas também uma porta. Essa porta lógica de origem ajuda a identificar a seção específica de comunicação. Então, é basicamente um número adicional a esse IP, que, quando combinado, ele ajuda a rastrear comunicações específicas na internet. E ele é especialmente útil quando muitos dispositivos compartilham um único endereço de IP. Então, a tese 1 ela vai concluir que quando o judiciário determina que determinada empresa indique quem foi o usuário que praticou, por exemplo, que enviou uma determinada mensagem, basta que essa empresa traga o número do IP desse usuário. Ela não precisa trazer vários dados sobre esse usuário. Por que ela não precisa? Porque, gente, existe a necessidade de resguardar ao máximo possível a privacidade. Então, a ordem deve ser dada e deve ser cumprida da forma que devasse o mínimo possível a intimidade da pessoa. Então, somente aquilo que foi estritamente necessário à identificação, que no caso o número do IP é suficiente. Mas aí a tese 6, ela complementa, ela diz, olha, o número do IP é suficiente, mas o IP tem um complemento, que é o que? A porta lógica de origem. E essa porta lógica de origem, ela vai, por exemplo, identificar qual foi o dispositivo especificamente do qual decorreu aquela mensagem, por meio de qual aplicação na internet. Então, é um complemento. Eu até trouxe aqui um exemplo prático, uma explicação um pouco mais didática dentro do nosso informativo escrito. Então, basicamente é isso. É possível, sim, apresentar somente o IP, mas esse IP também deve vir conjugado com a porta lógica de origem, que seria o complemento do IP. Então, tese 2, os provedores de aplicações de internet não são obrigados a guardar e fornecer dados pessoais dos usuários, pois a apresentação dos registros de IP é suficiente para sua identificação. Tese 6, os provedores de conexão e os de acesso à internet são obrigados a, mediante ordem judicial, fornecer o número da porta lógica de origem associada ao endereço IP. Tese 3. Os provedores de acesso e os provedores de aplicação têm o dever de guarda e armazenamento dos dados referentes ao IP e à porta lógica de origem, para possibilitar a identificação de usuários da internet que tenham cometido atos ilícitos de qualquer natureza praticadas no âmbito virtual. E aqui eu vou ler para vocês o que diz o artigo 15 do Marco Civil da Internet. O provedor de aplicação de internet, constituído na forma de pessoa jurídica que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente com fins econômicos, deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações da internet sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 meses, nos termos do regulamento. Então, a tese 3, basicamente, traz aquilo que está previsto no artigo 15. Existe um dever de guarda, não só do número de IP daqueles indivíduos que acessaram essa aplicação, como também da porta lógica de origem. Esse dever é importantíssimo, especialmente em situações
em que é necessário desvendar crimes ou coisas do tipo. Por quê? Porque se esses dados existem e estão guardados, eles deverão ser, sim, apresentados mediante ordem judicial. Como é que ficou a tese? Os provedores de acesso e de aplicação têm o dever de guarda e armazenamento dos dados referentes ao IP e à porta lógica de origem para possibilitar a identificação de usuários da internet que tenham cometido atos ilícitos de qualquer natureza praticados no âmbito virtual. Tese 4. O requerimento cautelar de guarda dos registros de acesso ou conexão à aplicação de internet por prazo superior ao legal, feito por autoridade policial, administrativa ou pelo Ministério Público, dispensa a prévia autorização judicial. O termo aqui, tá, gente, foi prescinde. Não se esqueçam, prescinde é igual a dispensa. E, gente, esse procedimento que está aqui na tese, ele está previsto de forma expressa na lei. Está lá no artigo 13, parágrafo 2º do Marco Civil da Internet. Artigo 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 ano nos termos do regulamento. Então, aqui a diferença para o artigo 15 é que aqui trata do provedor de conexão, enquanto o artigo 15, que traz aquele prazo de 6 meses, é de provedor de aplicação de internet, tá? Aqui, gente, o caput do artigo 13 traz a regra, né? O prazo é de 1 ano. Mas o parágrafo 2º diz que a autoridade policial administrativa ou o Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput. Então, aqui, esse requerimento é feito de forma direta, não passa pelo judiciário. O Ministério Público requereu que determinado provedor de conexão mantenha um dado por prazo superior a 1 ano. O provedor de conexão tem a obrigação de cumprir, não precisa passar por judiciário. E aí tem o parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, a autoridade requerente terá prazo de 60 dias, contado a partir do requerimento, para ingressar com pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no caput. Então, tem também um prazo, né, de 60 dias para requerer ao judiciário acesso a esses dados. Então, cautelarmente, ele pode requerer tão somente a guarda. Então, esses dados vão ficar ali congelados por um prazo superior a 1 ano. Mas para efetivamente acessar, aí precisa de ordem judicial e tem inclusive esse prazo, tá, de 60 dias. Está previsto expressamente na lei. Então, como é que ficou aqui a tese? O requerimento cautelar de guarda do registro de acesso ou conexão à aplicação de internet por prazo superior ao legal, feito por autoridade policial, administrativa ou pelo Ministério Público, prescinde de prévia autorização judicial. Tese 5. Para a concessão judicial do fornecimento de registros, além dos requisitos exigidos pela legislação processual, são necessários os seguintes pressupostos: a. Fundados indícios da ocorrência do ilícito; b. Justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; c. Período do qual se referem os registros. Então, aqui, na verdade, o debate é porque sustentou-se que, para que fossem requisitados dados pessoais do provedor de serviço da internet, era necessário indicar que esses dados eram indispensáveis e também indicar algum elemento de individualização pessoal. Então, demonstrar ali de forma contundente quais são os elementos que estão ali sendo buscados, em relação a quais pessoas, etc. Isso não prevaleceu, tá, gente? Porque a lei não exige isso. Está previsto lá no artigo 22. O que se exige? Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade, fundados indícios da ocorrência do ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e período ao qual se referem os registros. Então, esses são os requisitos previstos em lei. Então, fundados indícios da ocorrência do ilícito. A lei só exige que haja indícios razoáveis de que, de fato, ocorreu um ilícito. E aí, justifica-se assim, a necessidade de solicitação do registro.
B. Justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória. Então, aqui deve-se demonstrar de forma convincente que esses registros são úteis, mas não se precisa demonstrar que são imprescindíveis, tá? São úteis apenas. Não precisa demonstrar que é imprescindível. E, por último, o período ao qual se referem os registros. Então, especifica ali o período de tempo, porque também você não pode pedir dados ad infinito. Então, tem que ter uma delimitação também temporal. Tese 5, então, para a concessão judicial do fornecimento de registros, além dos requisitos exigidos pela legislação processual, são necessários os seguintes pressupostos: a. Fundados indícios da ocorrência do ato ilícito. B. Justificativa motivada da utilidade do registro solicitado para fins de investigação ou instrução probatória. E C. Período ao qual se referem os registros. Tese 8. O provedor de aplicação que oferece serviços de e-mail não tem o dever legal de armazenar as mensagens recebidas ou enviadas pelo usuário e que foram deletadas. E aqui, gente, quanto a esse ponto, nós temos que destacar que tanto o artigo 13, que trata dos provedores de conexão à internet, quanto ao artigo 15, que trata dos provedores de aplicação de internet, trazem o dever de guarda de determinados dados. Mas que dados são esses? Aqui, em relação aos provedores de conexão, são registros de conexão. E em relação aos provedores de aplicação, são registros de acesso à aplicação de internet. Existe a obrigação de guardar dados. Então, por exemplo, eu tenho meu e-mail da Hotmail, ou então da Gmail, a Microsoft ou então o Google tem a obrigação de guardar o conteúdo do meu e-mail. Então, imagina que eu deletei um determinado e-mail. Esse e-mail deletado, ele fica numa lixeira, depois de um tempo ele some. Veio uma ordem judicial para a Microsoft trazer o conteúdo desse e-mail deletado. E aí, faz sentido? A Microsoft pode ser obrigada a isso? Não, não pode ser obrigada a isso, de forma alguma. Então, como é que ficou aqui a tese? O provedor de aplicação que oferece serviço de e-mail não tem o dever legal de armazenar as mensagens recebidas ou enviadas pelo usuário e que foram deletadas. Tese 9. O provedor de acesso à internet deverá fornecer, mediante requisição judicial, o teor das comunicações entre usuários da rede, desde que ainda estejam disponíveis. E aí, gente, é o complemento da tese 8, né? Então, por exemplo, imagina que o Google foi intimado judicialmente a trazer o conteúdo de um determinado e-mail que consta na caixa postal do José. E aí, o Google pode ser obrigado a trazer esse conteúdo? Pode. Por quê? Porque nesse caso, esse conteúdo ele está armazenado em banco de dados. Não é diferente, por exemplo, de uma situação onde há criptografia de ponta a ponta. Então, se a gente falar de uma mensagem aqui de WhatsApp, é muito diferente, por exemplo, de um e-mail, que esse e-mail está de fato armazenado em banco de dados. Então, nesse caso, se esse conteúdo existe, o provedor pode sim ser intimado a entregá-lo judicialmente. O que não pode, não é porque eu digo que é um complemento da tese anterior, porque o que não pode é exigir aquilo que já não existe. Então, o e-mail deletado e que já foi, inclusive, excluído da lixeira pelo passado tempo. Aí, realmente, não há como exigir. Então, tese 9, o provedor de acesso à internet deverá fornecer, mediante requisição judicial, o teor das comunicações entre usuários da rede, desde que ainda estejam disponíveis. Tese 10. Nas investigações criminais, o acesso a dados telemáticos armazenados não exige delimitação temporal. Qual é a diferenciação aqui que se faz, gente? É a diferenciação entre o acesso a dados telemáticos armazenados e a interceptação de comunicação telemática em curso. Então, quando se fala de uma interceptação telefônica, não vamos olhar para a Marco Civil da Internet, nós vamos olhar para a Lei 9296 de 96, que trata da interceptação telefônica. E aí, obviamente, se trata de uma devassa muito maior da privacidade em tempo real. Então,
Você fica ali escutando aquilo que a outra pessoa está falando em ligação, por exemplo. Isso daqui, lá no artigo 5º da Lei 9296, traz que essa diligência ela não pode exceder 15 dias, renovável uma vez por igual período, desde que indispensável meio de prova. Então, aqui é uma situação muito diferente, né? Já o simples acesso a dados telemáticos armazenados não chega a ser simples, né? Porque também são informações muito sensíveis, né? Mas aqui, por exemplo, é aquela ordem judicial para acessar e-mail, mensagem instantânea que já está ali armazenada, etc. Nesse caso, não é necessário especificar um período de tempo. Então, por exemplo, se vem uma ordem judicial determinando a possibilidade de acesso ao WhatsApp do João, e aí pode até especificar, para não ficar uma coisa extremamente ampla, né? Aquelas conversas relacionadas com determinada empresa, enfim. Essa decisão ela é ampla, em alguma medida. Ela não necessita de uma delimitação temporal. Algo bem diferente de uma interceptação telefônica, que o prazo é 15 dias mais 15. E aí algo em tempo real. Aqui não. Aquele dado pessoal telemático já armazenado, não se exige delimitação temporal. Então, tese 10, nas investigações criminais, o acesso a dados telemáticos armazenados não exige delimitação temporal. Tese 11, a determinação judicial de quebra de sigilo de dados informáticos estáticos, então de registros, relacionados à identificação de usuários que operam em determinada área geográfica e período de tempo, com fundamentação suficiente, não se mostra desproporcional, nem ofende a proteção constitucional à privacidade e à intimidade. E aqui, gente, nós voltamos para aquele mesmo debate daquelas teses anteriores, onde demonstramos que lá no artigo 22, parágrafo único, está determinado que, sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade, aqui no caso, gente, é o requerimento de acesso a dados telemáticos, tá? Então, deverá conter fundados indícios da ocorrência do ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e período ao qual se referem os registros. Esses são os requisitos. Então, não se precisa demonstrar, por exemplo, que há uma imprescindibilidade e nem se precisa individualizar totalmente quem são aquelas pessoas, já que no caso concreto, às vezes isso não é totalmente possível, mas existem parâmetros a serem observados, tá? Então, alguns parâmetros. Temos aqui no julgado RMS 61302 do Rio de Janeiro, 3 critérios. Adequação e idoneidade, então os meios empregados devem ser aqueles meios que são adequados para atingir o resultado. Necessidade e proibição do excesso, então, para avaliar a existência ou não de uma solução menos gravosa àquele direito fundamental em foco. Então, olha só, a prova não tem que ser imprescindível. Esse acesso aqui não tem que ser imprescindível, mas tem que ser necessário e tem que ser não excessivo. E, por último, tem que ser proporcional em sentido estrito. Esses foram os parâmetros aqui observados. Então, não há um requisito que se especifique as pessoas investigadas de uma forma clara, mas não pode ser algo também extremamente amplo. Então, eu vou analisar a tese 12, porque a tese 12 ela traz exatamente um caso assim, que foi extremamente amplo, desproporcional. E aí eu faço uma análise conjunta e, ao final, eu leio as duas teses, tá? Tese 12, não é possível a quebra de sigilo de dados informáticos estáticos, registros de geolocalização, nos casos em que haja possibilidade de violação da intimidade e da vida privada das pessoas, não diretamente relacionadas à investigação criminal. E aqui, em um dos casos concretos, olha só, como o pedido foi excessivo, ou não só o pedido, né, a liminar foi deferida dessa forma, na verdade, requereu-se a quebra de sigilo de dados telemáticos dos usuários que tenham utilizado serviços de duas determinadas empresas em um raio de 500 metros. Aí trouxe as coordenadas e aqui nos períodos de 10 às 14 horas do dia 9/5/2020. Então, os dados de
todo mundo que esteve nessa localização nesse dia e que utilizou em um raio de 500 metros os serviços dessas operadoras de telefonia. Mas não parou por aí, porque até aí ok, mas que dado? Pediu-se aqui, então, amplo acesso irrestrito aos e-mails vinculados aos aparelhos identificados, que seja fornecido conteúdo, inclusive de fotos, lista de contatos, histórico de localização, incluindo trajetos, enfim, consulta em pesquisa, então, por exemplo, aquilo que o indivíduo pesquisou no Google, lista de contas, inclusive de apps baixados. Então, assim, algo extremamente amplo de uma infinidade de pessoas, todo mundo que estava naquele local em um raio de 500 metros daquele local, naquele dia e horário, e muitos dados de cada pessoa, então realmente excessivo, né? Dá para imaginar que isso aqui é algo excessivo. Então, vamos reler aqui como é que ficaram as duas teses. Tese 11, a determinação judicial de quebra de sigilo de dados informáticos estáticos, registros relacionados à identificação de usuários que operam em determinada área geográfica e período de tempo, com fundamentação suficiente, não se mostra desproporcional nem ofende a proteção constitucional à privacidade e à intimidade. Tese 12, não é possível a quebra de sigilo de dados informáticos estáticos, registros de geolocalização, nos casos em que haja a possibilidade de violação da intimidade e da vida privada das pessoas, não diretamente relacionadas à investigação criminal. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e vou refazer aquele convite. Você vem sempre aqui, ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, vai ser um divisor de águas nos teus estudos. Você vai ter acesso a um material semanalmente atualizado e super completo de lei seca e jurisprudência e a todos os nossos planos de leitura, que são planos pensados de forma didática e que te dão continuidade de estudo entre um edital e outro. Com certeza vai fazer muita diferença. Então vem fazer parte do Clube da Lei, eu estou te aguardando. Eu tenho certeza que eu tenho muito a contribuir com os teus estudos daqui para frente. Aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você vai aprender como organizar um plano de estudos de uma forma super adequada à sua realidade, super estratégica e com muita autonomia. E vem conhecer a Editora Integrada, vem descobrir como é fácil publicar um livro. E com a editora, com ISBN emitido pela Biblioteca Nacional, com selo editorial, tudo certinho. Porque, gente, é fundamental ter publicação quando se estuda para concurso. Isso sempre vem pontuado em provas de títulos. Então aproveita aquela monografia que está ali na gaveta, aquele TCC, aquela dissertação e traz para a gente, vamos publicar esse livro que vai te ajudar muito lá na frente. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Até a próxima.